Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Olá, meus queridos amados, meus queridos irmãos, amigos ouvintes da nossa Web Rádio Amparo. Sejam vocês bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Sabe, né, muito bem, quem está falando com vocês é o vosso Diácono Alex Garcia, diretamente de Worcester, nos Estados Unidos. É uma alegria imensa ter vocês conosco. Nosso muito obrigado mais uma vez. Nosso muito obrigado para este mais momento de fé, de reflexão, a missão de levar a igreja pelo mundo afora. E hoje o nosso programa é muito especial. Nós iremos refletir sobre a palavra de Deus. Nós iremos então entrar neste mundo. Mas claro, né? Vamos lá, perguntando a vocês. No programa de hoje quero fazer uma pergunta desafiadora para cada um de vocês. Vocês já foram audaciosos por Cristo? Quando foi esse dia? Qual foi o momento em que vocês se lançaram sem medo para viver a sua fé? Mesmo diante das suas dificuldades, mediante da tempestade, mediante da alegria, mediante tudo que estiver acontecendo. Ser audacioso por Cristo significa, amados ouvintes, é sair da nossa zona de conforto. É confiar plenamente em Cristo, mesmo quando tudo parece impossível. Lembra de Pedro? Lembra que Pedro, que ao ver Jesus subindo, passando pelas águas, e ele ousou em dizer da seguinte forma para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Não é isso que fala para nós lá em Mateus, lá no capítulo 14, versículo 28? Amados, e Jesus diz da seguinte forma para Pedro: Vem, Pedro, vem, simplesmente vem, anda, venha. E Pedro deu seus primeiros passos, caminhou, mas sempre tem tudo na nossa vida, tem esse chamado mais, né? Mas ao sentir o vento forte batendo no seu corpo humano, teve medo. Ele começou a afundar e porém, antes de ele cair completamente no mar, ele clamou a Jesus, dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Quantas vezes em vossa vida, em sua vida, em nossa vida, nós temos esse chamado para sermos audaciosos, para darmos um passo na fé, para darmos um passo maior, confiante que Jesus nos sustentará. Mas será que estamos aceitando esse convite ou estamos tendo medo de nos afundar, de afundar? Observe que os nossos primeiros, os apóstolos, os cristãos, os santos, Abraão, Moisés, eles foram audaciosos. Eles arriscaram tudo para espalhar o evangelho, tudo para fazer o que Deus pedisse para eles fazerem. Eles sabiam que eles seriam perseguidos, presos, até mortos, mas não hesitaram. Para eles anunciar a Cristo, para eles fazer o que Deus quer, valia muito mais do que sua própria vida. Uma pergunta: e nós? E nós, amados? E nós? Nós temos coragem de testemunhar a nossa fé dia a dia? Ou nós ficamos em silêncio por medo que os outros vão pensar? Hoje nós vemos então um grande movimento de oração acontecendo aí pelo mundo inteiro.
especialmente nas madrugadas. Padres, institutos religiosos, leigos estão levantando as bandeiras da intercessão. Muitas pessoas têm se unido para rezar terços, novenas, vigílias e muitas vezes sem sair de casa. Mas será que estamos vivendo essa fé apenas dentro da nossa casa? Ou também no nosso trabalho, na rua, no ônibus, no metrô e onde que nós estivermos? Será que estamos colaborando em prática os ensinamentos de Cristo em cada oportunidade que nós temos? Amado, eu convido vocês aí agora. Feche os vossos olhos. Feche o seu olho agora neste momento. Onde quer que você se encontre, escutando a Web Rádio Amparo, respire profundamente e permita que o Espírito Santo envolva o seu coração. Vamos junto nos colocar na presença de Deus. Vamos pedir a graça de sermos audaciosos na fé, para escutar de fato, com desejo sincero de transformação, de dar os passos firmes em direção a Cristo. E assim eu convido vocês, amados, convido vocês a dizer da seguinte forma: Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de amor e de misericórdia, nós colocamos diante de Ti neste momento, agora, com o coração aberto, despojosos, vontade de mais ter a Tua presença. Senhor, Tu nos chamas a sermos audaciosos, Tu nos chamas pelo nome, a sairmos do medo, da paralisia, de confiarmos mais em Ti do que nossas próprias forças. Mas quantas vezes, como Pedro, nós olhamos para o vento forte e vacilamos? Quantas vezes nós deixamos que o medo nos impeça de caminhar sobre as águas? Hoje, Senhor, queremos dizer o sim ao Teu chamado. Queremos ser audaciosos em Cristo. Queremos testemunhar a nossa fé com coragem, sem vergonha, e de espalhar o vosso evangelho sem temer as opiniões do mundo, sem temer as opiniões das pessoas. Espírito Santo, venha sobre nós agora, nos fortalecendo. Toca os nossos corações e de cada um que está escutando nós neste momento. Desperta aqueles que estão acomodados, desperta aqueles que dormem. Acendeia neles um fogo novo e quem se sente o desejo de ir além. Que clamamos assim, Senhor Deus, que por meio deste instrumento não seja apenas mais um momento de escuta, mais uma oportunidade de transformação. Que a Tua palavra agora, neste momento, que está nos desafiando, nos mova, nos faça a dar passos concretos em direção a Ti, Senhor Deus. Dai-nos a ousadia para falar o Teu nome. Dá-nos a ousadia de sairmos de onde nós encontramos agora. Temos coragem para agir com verdadeiros discípulos e a confiança para seguir em diante, mesmo quando as tempestades se levantarem contra nós. Senhor, Pai amado, quebra agora todo o espírito do medo, toda a insegurança que nos impede de viver plenamente a fé. Dai-nos um coração firme e apaixonado, como dos primeiros cristãos, como os apóstolos, como São Pedro, São Paulo, e que, como Santo Padre Pio, Santa Teresinha de Menino Jesus, Santa Dulce dos Pobres, que não se hesitam em dar a sua vida por amor a Ti. E desde já, Senhor Deus, consagramos cada um dos Teus filhos agora, cada ouvido, cada olho, cada boca, cada pessoa agora neste momento, consagramos a Ti, Senhor, a Ti. Que tudo o que for dito seja conduzido pelo Teu Espírito Santo, para que a vida seja restaurada, corações sejam incendiados e muitas pessoas, ao sair deste momento, dispostos a ser verdadeiramente testemunhas do Teu reino. Tudo isso pedimos, Senhor Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina hoje e sempre para nós.
hoje e sempre, para sempre. Amém. Amados, temos hoje, o tema de hoje do nosso programa nos convida para isso, para refletir como temos sido audaciosos por Cristo. E eu quero que você compartilhe este programa com todas as pessoas e que possam também eles experimentar essa beleza de Cristo por meio da Web Rádio Amparo. Qual foi o dia em que vocês foram audaciosos por Cristo? Dá testemunho da sua fé da forma corajosa. Já voltamos com mais um pouquinho da Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Despojou-se de si mesmo sendo Deus, humilhou-se até a morte. Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus, deu-se a mim e a você, só por amor. Amanhã, sim, Ele é Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo de hoje e de amanhã, sim. Jesus de Nazaré. Quero despojar-me assim mesmo sofrendo, humilhar-me e esperar. Quero despojar-me assim sempre querendo carregar seu fardo, viver só por amor. Ele é o mesmo de hoje e de amanhã, sim, Ele é Jesus de Nazaré. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Olá, meus queridos, voltamos do nosso intervalo. Queridos amados, queridos amigos ouvintes, agora que já nós entregamos este nosso momento ao Espírito Santo, vamos agora aprofundar mais ainda nessa nossa reflexão.
e que realmente significa ser audaciosos por Cristo? Será que isso é apenas para os santos? Será que é isso somente para aqueles grandes missionários? Ou será que Deus chama cada um de vocês agora para viver essa audácia no dia de hoje, agora, neste momento? A palavra que a gente pegarmos no nosso dicionário, saberemos que a palavra audacioso nos lembra a coragem, não é isso? A ousadia, intrepidez. Ser audacioso por Cristo significa confiar em Cristo, a ponto de dar passos na fé, mesmo quando um cenário parece tão incerto, e é ter essa ousadia de anunciar o Evangelho, de viver a palavra de Deus, viver a verdade, ser verdadeira testemunha, seguir os 10 mandamentos, fazer ser um reflexo de Cristo em qualquer lugar na qual a gente esteja. Na Bíblia, quando a gente pegamos, a gente temos muitos exemplos de homens e mulheres que foram audaciosos por Deus. Um dos mais marcante, dizemos é Pedro, naquela passagem quando ele fala caminhando sobre as águas. Não é isso que faz a primeira que vem na nossa mente? Essa ousadia de dizer para Cristo: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus responde: vem, vem. E Pedro, ele sai do barco, ele caminha sobre as águas. Mas, ao sentir o vento forte, sente medo e começa a afundar. E Jesus, então, ele segura e diz para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quantas vezes, amados, quantas vezes que isso aconteceu conosco? Quantas vezes que isso aconteceu com você? Muitas vezes nós começamos com entusiasmo, não é isto? Mas quando surge algum desafio na nossa frente, a primeira coisa que acontece em nós, o primeiro sentimento vem em nós, é o medo. O medo é o que vem primeiro. Ele chega, o que ele acontece? Ele paralisa. Faz com que nós ficamos estátuas. Deus, ele nos chama a confiar em Cristo, a dar passos audaciosos na fé. E sabemos que Deus nunca nos deixará afundar. Outra grande parte que a gente possa entender um pouco sobre os apóstolos. Eles não tiveram medo de proclamar a palavra de Deus, mesmo sabendo que isso poderia custar a vida deles. Eles foram perseguidos, não é isso? Eles foram apedrejados, eles foram presos, eles foram mortos, mas não recusaram. Mas eles viveram de fato o Evangelho. Era o importante, levar o que Cristo ensinou a eles para todo mundo aprender. Era o mais importante de qualquer conforto, de qualquer segurança. Mas a gente pergunta para nós: e nós? E nós? Como nós estamos vivendo no dia de hoje? Será que nós temos medo de falar de Cristo no nosso trabalho, na escola, numa rodinha de amigo, num restaurante, na praça? Ou será que estamos sendo audaciosos, levando a luz de Cristo aonde quer que nós estejamos? Ou nós estamos simplesmente sendo audaciosos de levar as coisas do mundo, de viver as coisas do mundo, de sentir as coisas do mundo, do que fazer de fato o que Deus nos deseja? Imagina da seguinte forma: era noite. Os discípulos estavam num barco, no meio do mar da Galileia, enfrentando um forte vento, ondas agitadas.
E de repente ele vê algo, ou melhor, alguém caminhando sobre as águas. Eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com muito medo, achando que era um fantasma. Mas Jesus os tranquiliza. Coragem, sou eu. Ele fala de novo, coragem, sou eu. Não tenhas medo. Mas Pedro, o impulsivo, aquele que não aguenta ficar parado, como sempre, responde, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus simplesmente disse para Pedro, venha. Agora pense da seguinte forma. Pense bem no que está acontecendo aqui, neste momento. Pedro está no barco, seguro. Ele está no barco, está seguro. Mas ele decide dar um passo ousado. Ele sai do barco, ele coloca o pé na água e, para sua surpresa, na hora que ele coloca o pezinho dele, ele não afunda. Ele caminha sobre as águas. Imagina agora a emoção, a adrenalina, a fé, a confiança, a esperança que ele deve ter tido naquele momento. Mas então, algo acontece neste momento. Quando a gente está confiante em nós mesmos. Olha o que acontece. Pedro, ele tira o olho de Jesus. Quando Pedro coloca o pé, ele está olhando para Jesus. Quando coloca o pé na água, ele está olhando para Jesus. Ele coloca o segundo pé na água, ele olhando para Jesus. Naquele momento ali, tantas emoções chegou nele, que ele está pisando naquela água e ele está olhando para quem? Para Jesus. Mas algo é que acontece ali, que Pedro tira o olho de Jesus. E na hora que Pedro tira o olho de Jesus, ele começa a prestar atenção nas coisas que estão ao seu redor, nas coisas que se encontram ao teu lado, nas coisas que estão acontecendo pela televisão, pelas notícias, pela política. Escuta roubo, escuta morte, escuta tiro, escuta tantas outras coisas. Esses são os ventos. Esses são os ventos. Esses são os ventos fortes. E as ondas agitadas. Escuta falar da morte, escuta falar de doença. Esses são o medo que toma conta dele. Esse é o medo que está tomando conta de vocês agora. E outra coisa, além do medo, gerou o que dentro do seu coração? Dúvida. A dúvida agora, ela invade o teu coração. Ela enche o teu coração de tanto medo. Para quê? Não fica olhando para ele, Jesus, não fica olhando para Jesus, não. Preste atenção aqui, olha, o vento está te derrubando. Tu vai afundar, tu vai afundar. Para de prestar atenção nele. Aí, quando a gente para de prestar atenção nos ensinamentos de Cristo, nós paramos de prestar atenção de ler a Bíblia, nós paramos de prestar atenção em Jesus, nós começamos a afundar. Nós começamos a afundar. Aí que nós prestando atenção em tantas coisas, aí vem a doença, aí vem o sofrimento, aí vem isso, aí vem aquilo, aí vem tantas brigas, tantas contendas, e isso começa a afundar. E desesperado, a gente começa então a buscar ajuda. Pedro então ele grita, Senhor, salva-me imediatamente. E Jesus, ele estende a mão. Agora imagina, você ir assim dizendo para Jesus, salva-me. Jesus estica a mão para você agora. Jesus está esticando a mão para você agora. Mas o medo, tantas coisas, gera dúvida.
que não sabemos se essa mão é a mão de Jesus ou é a mão de outra pessoa. Gera dúvida em nosso coração, gera dúvida em nossos olhos, gera dúvida em nossa mente, gera dúvida em nosso coração. Mas naquele relâmpago de voltando, buscando a Jesus, tendo uma fé, buscando Jesus, Jesus olha e mostrando, aqui está a minha mão, aqui está a minha mão. Ele diz assim para você: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Por que duvidastes? Imagina você neste barco agora, como os discípulos, lá com os discípulos, na noite escura, a onda bate forte contra o casco do barco, o vento sopra violentamente, o medo toma conta de todos, a incerteza está no ar. E de repente, no meio daquela escuridão, você vê uma figura caminhando sobre a água. O coração se acelera. E quem será? Quem será? Será um fantasma? Será algo sobrenatural? Mas então aquela que, em vez de confundir e de ecoar sobre as ondas, ele diz simplesmente a palavra, uma palavra só para si sim. Você escuta: coragem, 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 sou eu, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Amados, o medo ele se mistura com a esperança. O impossível acontece diante dos seus olhos. Então você, com um impulso audacioso, responde para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus diz para você: vem agora, vem agora. Agora, olhe para os seus pés aí. Você está no barco, assim como Pedro. O que você fará? O que você faria? Você ficaria ali dentro do barco, seguro, observando de longe? Ou você terá a audácia de dar um passo para fora do barco, para fora do conforto, para fora do conforto? Pedro, ele decide sair do barco. Ele colocou os pés sobre a água. Depois ele colocou o outro. E ele viu que ele não afundou. Ele estava caminhando sobre a água. Ele estava caminhando sobre a água. Lembra daquele medo que falou antes? Lembra daquela dúvida que gerou antes? Lembra de tudo isso? Agora imagina Jesus estendendo a mão para você agora. E diz para você. Jesus esticando a mão para você agora, dizendo: segura. Segure. Segure na minha mão. Deus está te chamando para ser audacioso. Ele está dizendo para você agora: venha. Mas você precisa decidir se você vai ficar dentro do barco ou se você vai caminhar sobre as águas. Vai confiar mais no vento forte que está batendo aí fora ou vai fixar o seu olhar em Cristo Jesus? Eu pergunto para você, querida amada. Você já teve um momento em que você foi audacioso por Cristo? Qual foi esse dia? Como foi a sua experiência? Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela sua, pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Web Rádio Amparo. Acorda aí com ele, Vitor Salles. Acorda
Aê! O novo programa da Web Rádio Amparo, às 5 da manhã. Ouça todos os finais de semana na Web Rádio Amparo, programa Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Um momento de reflexão e aprofundamento da fé, de forma leve e acessível, sobre temas da nossa doutrina cristã. Todos os sábados e domingos, à 1 da tarde, aqui na Web Rádio Amparo. Ouça de segunda a sexta, aqui na Web Rádio Amparo, Falando de Direito, com o Dr. Rubem Bruno, especialista em Direito de Família, Civil e do Consumidor, em 3 edições, às 10, às 4 e às 8 da noite. Web Rádio Amparo, a sua rádio católica na internet. Web Rádio Amparo. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Olá, queridos amados, voltamos no nosso intervalo. Olha, vocês sejam sempre bem-vindos, claro, ao nosso programa Igreja em Missão para o Mundo. E sempre é bom a gente escutarmos e voltarmos sempre a refletir tudo que nós estamos escutando no dia de hoje, não é isso? Observe, queridos amados, hoje nós estamos vivendo este tempo em que a nossa fé está sendo coagida, ela está constantemente sendo desafiada. Quantas vezes que nós ouvimos ataque contra a Igreja Católica? Quantas vezes que ouvimos ataque contra a nossa fé, contra a sua fé? Quantas vezes tentaram te convencer de que os ensinamentos de Cristo são ultrapassados? Quantas das vezes que por medo ou por conformismo ou com conformismo de dizer estou de acordo, a gente fica calado, a gente não tem a ação de lutar, de ir contra essas pessoas que queiram calar a nossa boca, calar a nossa fé. Mas hoje gostaríamos mais uma vez, pelo exemplo inspirado de Santo Antônio, levar vocês a entender um pouquinho como, pela coragem de defender a verdade, o direito de viver a nossa fé sem medo, de sermos de fato audaciosos em Cristo. A história da igreja ela é repleta de homens e mulheres que foram audaciosos por Cristo. Eles não se deixaram ser intimidados pelo medo, não deixaram que as perseguições o atrapalhassem, a rejeição do mundo o atrapalhasse, mas eles tiveram essa audácia. Voltamos de novo ali sobre quando nós falamos de Pedro, nessa questão. Observa, após o Pentecostes, Pedro é esse mesmo que nós falamos que pisou lá nas águas do mar e começou a afundar, mas ele foi transformado por Pentecostes, pelo Espírito Santo, e com coragem, e começou então a anunciar Jesus publicamente, mesmo sendo ameaçado menos pelas autoridades daquela época, quando ele estava proibindo tanto Pedro, tanto os discípulos de pregar, de falar a palavra de Deus, de levar o povo a compreender Deus verdadeiramente, compreender Cristo verdadeiramente, compreender o Espírito Santo verdadeiramente. E Pedro ele respondeu da seguinte forma: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes de vós do que Deus, pois nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido, isto é, tudo aquilo que nós acreditamos. Pedro, depois ele foi preso, ele foi açoitado, e no fim da sua vida ele foi crucificado de cabeça para baixo.
Mas em nenhum momento ele recuou. Ele aprendeu com as lições do dia a dia, dos seus erros, principalmente daquele dia lá no mar. E nunca mais ele tirou os olhos de Jesus. Nunca mais ele tirou os olhos de Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela teve, a gente fala que ela teve ousadia de amar nas pequenas coisas. Muitas vezes nós pensamos que ser audaciosos por Cristo significa fazer grandes coisas, grandes gestos heróicos, mas Santa Teresinha, ela nos ensina que a verdadeira coragem também está em amar nas pequenas coisas. Ela disse da seguinte forma: a minha vocação é o amor. E com a sua pequena via, ela viveu com ousadia, confiando plenamente em Deus em cada gesto da sua vida, em cada gesto simples, em cada sacrifício oculto. E a sua audácia foi amar sem medida. E quando nós falamos na questão de audácia da fé, audácia em amar sem medida, um grande exemplo que podemos colocar aqui é Santo Antônio de Pádua. Muitas vezes nós lembramos dele apenas como santo casamenteiro, o santo na qual a gente perde algum objeto, mas na verdade ele foi um homem de coragem impressionante, uma audácia enorme, que enfrentou desafios enormes para anunciar o Evangelho. Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa, mas ele queria sentiu-se um chamado para vidas religiosas. E ele, na sua mente, a transformação aconteceu quando ele conheceu as ordens franciscanas, que marcou profundamente o seu martírio em 5 momentos, né, que foram brutalmente assassinados quando foi 5 franciscanos que foram lá para Marrocos, e eles foram assassinados brutalmente porque eles estavam pregando a fé, mostrando, levando o testemunho de Deus e mostrando por essa coragem. Então Antônio, ele tomou a decisão ousada. Ele queria ser missionário, ele queria pregar o Evangelho entre os muçulmanos, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua vida. Ele partiu para o norte da África, mas como Deus trabalha em nós, Deus desvia este caminho que nós estamos pensando e nos manda para outro local. E então, Santo Antônio, ele toma essa parte, ele muda, então, em vez de ir para lá Marrocos, ele vai para outro local. E neste local, ele começa uma jornada mais intensa, mais de pregar intensamente a palavra de Deus. E Santo Antônio vivia nessa época onde que a grande confusão religiosa, porque os hereges lá de Cátaros estavam espalhando falsa doutrina, espalhando doutrina errada e estavam fazendo com que as pessoas se ficassem desviadas da palavra verdadeira de Deus. Porque esses pessoal do herege, ele estava negando os sacramentos, estava rejeitando a autoridade da igreja, estava confundindo os fiéis com muita mentira. Mas Santo Antônio, ele não se calou, ele foi atrás da verdade, ele mostrou para o povo a verdade por meio do Evangelho, e que precisava ser proclamada e que não podia permitir que os erros se espalhassem. Agora, pensa um pouco aí na sua própria vida. Quantas vezes você já viu a sua fé sendo questionada, sentiu vontade de se manifestar, mas teve medo?
Quantas das vezes que você viu pessoas falando mentiras e você calou e não quis falar a verdade? Quantas vezes que lá em seu trabalho, na escola ou dentro da nossa própria família, você sentiu que precisava defender a verdade, mas você preferiu ficar no silêncio do que evitar um conflito? Santo Antônio, ele não escolheu o silêncio. Ele pregou a verdade. Ele correu, ele pregava coragem. Ele demonstrava mostrava a verdade em cima dos falsos ensinamentos. Ele chamava a pessoa ao arrependimento, mesmo diante de governadores poderosos. Ele mostrava de fato a verdade. Ele mostrava de fato a verdade. E ele não tinha medo. Ele não se intimidava com as pessoas. Ele sabia que a verdade não podia ser oculta. A verdade tinha que ser clara. E a missão, nós como cristãos, é anunciar a verdade. Ele chegou a pregar diante de governadores, filósofos naquela época, na praça pública, chamando as pessoas ao arrependimento. E a verdade e a verdadeira fé que eles tinham que ter, a sua ousadia era tão grande que certa vez, ao ver que ninguém estava escutando as suas palavras, escutando a palavra do Evangelho, não estava escutando a pregação, ele foi lá até o mar e começou então a pregar pelas águas. E milagrosamente os peixes saíram para a superfície e ouviram atentamente as suas palavras. É um sinal que até a criação reconhece a verdade do Evangelho. Santo Antônio também ele enfrentou momentos de perigo e de perseguições na sua vida. Em algumas cidades, pessoas tentaram atacá-lo por sua pregação ousada, mas ele nunca recuou. Ele sabia que ao anunciar a verdade estaria cumprindo a sua missão. A sua audácia na fé não era simplesmente baseada em arrogância, mas ensina a confiança plenamente em Deus. Mas nem sempre as pessoas queriam ouvi-lo, nem sempre. Santo Antônio, em uma das suas pregações, ele percebeu que ninguém estava dando atenção. As pessoas estavam rindo dele, desprezando a palavra de Deus, ignorando a sua presença. O que ele fez? Ele se calou? Ele desistiu? Não. Mas uma vez eu falo para vocês, ele foi falar com os peixes. Exato. É isso que acontece. O milagre dos peixes foi um sinal de Deus para mostrar que a verdade não pode ficar calada. Agora eu pergunto mais vez para vocês, queridos amados ouvintes. Será que temos sido como aqueles que ignoram a pregação de Santo Antônio? Ou será que temos a coragem de posicionarmos a defender a palavra de Deus, mesmo quando ninguém parece estar nos ouvindo? Mais uma vez, Santo Antônio não teve medo da sua reputação. Ele não preocupava com a sua reputação. Sua reputação era nada. Ele preocupava em levar a palavra de Deus. Ele não teve medo de enfrentar os desafios, porque sabia que anunciar o Evangelho era a melhor coisa que ele tinha que fazer para a sua vida. E aí pergunto mais uma vez para nós: será que podemos dizer o mesmo de nós? E Jesus mais uma vez nos adverte. Ele diz da seguinte forma: todos aqueles que me reconhecem diante dos homens, também eu o reconhecerei diante de meu Pai, porque estás no céu. Mas aqueles que me negam diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai, que está no céu. Sabemos que vivemos em tempos difíceis, onde ser cristão se tornou um ato de resistência. Queremos
querendo nos fazer acreditar que a fé deve ficar apenas dentro da igreja e que não devemos falar de Deus ao público, que não devemos aceitar mentira, que nós devemos aceitar as mentiras que o mundo tá falando sem questionar, devemos aceitar as políticas do jeito que está, devemos aceitar as coisas do jeito que está, devemos aceitar do jeito as situações se encontram, mas não. Nós temos o direito de sermos católicos, de vivermos os 10 mandamentos, de colocarmos em prática a nossa fé, de vivermos a santidade, de vivermos a castidade, de vivermos de fato os 10 mandamentos dia a dia em prática. Que as pessoas estão querendo defender moralidade, querendo defender os direitos, querendo ver e a família. Qual o direito da família? As pessoas querem defender a vida, mas e a família? Eu posso fazer o que eu quero na minha vida, eu posso fazer o que eu quero na minha vida, mas e a família? Todo mundo tem direito de ter família, todo mundo tem direito de casar com um homem, com uma mulher e ter seus filhos. Ter seu direito. Todo mundo tem seu direito. Os valores verdadeiros cristãos, os valores verdadeiros católicos. E muitas pessoas falam que cristão é extremista. O cristão é extremista? Não, o cristão não é extremista. Mas a verdade é que cristão sempre será certo. A verdade é que o cristão sempre será certo. O que é errado sempre será errado. Não importa quantas pessoas tentam mudar isto. O que é de Cristo é de Cristo. O que é do mundo é do mundo. Dá a Deus o que é de Deus e César o que é de César. Santo Antônio ele enfrentou perseguições, mas nunca recuou. Ele nunca recuou. E nós estamos dispostos a defender a nossa fé, mesmo diante das oposições? As oposições. Será? Ou nós estamos nos escondendo com medo do que as outras pessoas vão pensar? Chegou a hora, amados. Chegou a hora de tomarmos essa decisão. Vamos continuar sendo católicos de banco de igreja? Ou de fato sermos católicos autênticos? Ou nós vamos levantarmos como os verdadeiros cristãos, prontos para proclamar a verdade, aconteça o que acontecer. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa web rádio Amparo. Já voltamos. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em
mais uma vez. Vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E é por isso que eu canto. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Ei, clama aos céus, vem. Canta a sua melodia ao Senhor. Deixa fluir este canto de louvor e de adoração. Porque quando estamos reunidos, o Espírito Santo nos vem. Vem, Espírito Santo. Esse amados, voltando do nosso intervalo. E claro, né, eu acho que uma coisa que a gente possa entender também um pouco sobre essa questão da audácia e que alguém que possa nos ensinar sobre essa audácia na fé. Acredito que todos vocês sabem e vocês já ouviram falar sobre São João Maria Vianney. Ele enfrentou desespero, ele enfrentou desafios, ele enfrentou ataques demoníacos, ele enfrentou ataques espirituais, ele enfrentou desafios intelectuais, ele enfrentou dureza de coração, mas nada disso o impediu de cumprir a missão. Nada disso o impediu de cumprir a audácia por Cristo. Ele confiou em Deus e transformou toda uma cidade.
Observe, São João Maria Vianney, ele foi um homem de coragem inabalável, cuja sua vida foi marcada pela presença, pela oração, pela confiança absoluta em Deus. Ele nasceu numa época em que a França ela estava numa espiritualidade devastada pela Revolução Francesa naquela época. Um período de perseguição à igreja, em que os padres estavam sendo mortos, a fé católica parecia estar desaparecendo, mas mesmo no meio dessa escuridão, Deus suscitou. São João Maria Vianney ouviu o chamado de Deus para o sacerdócio. E com vocês aí, amados, que vocês estão tendo um chamado à santidade, um chamado à vida religiosa, um chamado para poder viver sem medo das dificuldades. Então você tem que decidir entregar a sua vida completamente à missão de salvar almas para Cristo. Talvez você se identifique muito com a história de São João Maria Vianney. Ele tinha dificuldade nos estudos, especialmente na língua latim, porque era essencial naquela época para se tornar sacerdote. Os seus professores acreditavam que ele não ia conseguir, não ia passar. Eles faziam de tudo também para que ele não pudesse passar. Diziam que ele nunca seria capaz. Seus colegas duvidavam dele, zombavam dele, achavam que o chamado dele não tinha chamado, não tinha vocação, não tinha nada. O que ele fez? Ele desistiu? Não. Ele perseverou, amados. Ele passou noites e noites estudando. Ele se esforçava no máximo e fazia de tudo, e acima de tudo, ele confiava em Deus. Ele sabia que a vocação vinha de Deus. E que se ele fosse fiel, e como que ele foi fiel a Deus, Deus abriria o caminho. Com humildade e determinação. Ele estudava até tarde da noite. Passava hora rezando, pedindo a Deus sabedoria e entendimento. Agora você, amado, quantas vezes você sentiu-se incapaz? Quantas vezes você já ouviu vozes dizendo para você que você não é bom o suficiente? Você não vale nada, você não presta, você é um vagabundo, você é um preguiçoso, você é isso, você é aquilo. Quantas vezes você escutou isso? Que você não pode ser santo. Quantas vezes a gente escuta isso? Que não adianta tentar, não adianta rezar, você não vai conseguir. Tantas vezes você não vai conseguir. São João Maria Vianney, ele está dizendo para nós que quando Deus nos chama, é o próprio Deus que nos capacita. Mas a única coisa que ele pede é que nós precisamos ser perseverantes, audaciosos. Deus não quer desculpa, ele quer coragem, ele quer entrega. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando São João Maria Vianney ele foi enviado lá para essa cidade de Arce, na qual ele foi então ser sacerdote daquele local, ele encontrou uma cidade espiritualmente destruída, devastada. Ninguém ligava para a igreja. As pessoas estavam entregues ao pecado. Os ensinamentos de Cristo estavam corrompidos. O povo não frequentava mais a igreja. Os sacramentos haviam sido abandonados. Os bares, salão de festa, balada, show de música, show de forró, música do mundo e tantas outras coisas estavam lotadas. A moral cristã estava sendo esquecida. São João Maria Vianney, ele encontrou essa cidade
que parecia tudo perdido, completamente. O que ele fez? Poderia simplesmente aceitar a situação do que está acontecendo ali na cidade e dizer: é assim mesmo, né? Não tem jeito. Deixa aí tudo ao contrário. Deixa aí todo mundo levar aí, faz o que quiser. Ele podia simplesmente dizer assim, já que estão deixando a vida levar, que ali a vida leva eles mesmo. Mas ele fez o contrário. Ele começou a rezar. Ele começou a jejuar. Ele começou a visitar casas. Ele começou a chamar o povo em todos os locais. Ele ia nos bares, ele ia nas tabernas, ele ia em todo local, chamava o povo à conversão, com jejum, com oração, com sacrifício, e começou um intenso trabalho de evangelização. Ele passava horas e horas diante do Santíssimo Sacramento, horas e horas diante do Santíssimo Sacramento. Mas não faz uma pergunta a você agora. Aí na tua igreja, aí na tua casa, aí na tua cidade tem uma igreja. Aí nessa igreja tem um Santíssimo exposto, ou deve estar lá no tabernáculo. Você tem a oportunidade de ir lá rezar. Ele lá passava horas e horas rezando, pedindo a Deus a conversão dos habitantes de Ásia. Você também pode pedir a Deus a conversão da tua família. Visite o Santíssimo lá no sacrário. Ajoelhe lá horas e horas, dias e dias. Vocês que vão falar assim, estão aposentados, vocês que estão desempregados, vocês não estão conseguindo mais trabalho, vocês estão enfermos, vocês não estão conseguindo. Passa a hora e hora em frente ao Santíssimo. E lá reze. Lá pede ao Senhor conversão, a conversão da família, a conversão da tua casa, a conversão do teu esposo, a conversão dos teus filhos, a conversão da tua casa. Visita Jesus no sacrário. Então o Vianney, ele visitava as casas, falava pessoalmente com cada um membro da família, ele chamava cada um pelo nome e demonstrando um amor incondicional por cada um deles. E você, amado, como está aí a sua casa? Como está o seu trabalho? Como está a sua comunidade? Você tem sido luz no meio dessa escuridão? Ou você tem se conformado com o pecado que está rodeando a tua casa, o teu trabalho, a tua comunidade, indiferença ao seu redor? O que está acontecendo? A cidade de Arce mudou. Mudou porque havia um homem audacioso, um homem que acreditava no poder da oração e da santidade. Será que o seu ambiente pode mudar? Sim, pode. Se você também for audacioso, se você também viver verdadeiramente a sua fé. Pois a presença de São João Maria Vianney, ele começou a transformar aquela cidade. As pessoas começaram a voltar para a igreja, começou a participar dos sacramentos, começou de novo a frequentar normalmente os ensinamentos, e Arce, que era um lugar indiferencialmente de espiritual, tornou-se um centro fervoroso de fé. O povo saía de grandes lugares para ir em Arce, poder encontrar São João Maria Vianney, para mostrar verdadeiramente como aquela cidade foi restaurada. Lembra, amado, vocês são luz deste mundo. Não se pode esconder uma cidade construída somente no monte. Vocês são luz, ela não pode ficar escondida, tem que viver. São João Maria Vianney não apenas enfrentou dificuldade humana, mas também ele enfrentou dificuldade diretamente com o demônio. Durante anos e anos, o inimigo, o Satanás, ele tentava impedir de salvar as almas. E tantas vezes que Satanás tirou a cama de São João Vianney, colocou fogo na cama dele, fazia barulho assustante, passava corrente, barulhos assustadores, incendiou o seu quarto, em tantas coisas que ele fez. Mas uma coisa, São João Vianney nunca recuou. Ele sabia
que o diabo estava furioso com ele? Era porque muitas almas estavam sendo escapulidas da mão do diabo. Muitas almas estavam sendo salvas. E você, amado? E você, amado? Como você tem enfrentado as provações da vida? Quando o desânimo chega, você faz o quê? O que você faz? Quando você está sentindo que o mal está tentando você, te fazendo você afastar das orações, da igreja, das confissões, o que você tem feito? O que você tem feito? São João Maria Vianney disse outra parte, que muitos católicos têm vergonha e medo de confessar. Muitos se afastam do sacramento por meio da preguiça e de desânimo. Muitos fazem isso. Agora, eu pergunto mais uma vez a vocês, queridos ouvintes. Pergunto a vocês da seguinte forma: Deus está chamando vocês para serem audaciosos. Será que você tem sido este cristão? Ou você está querendo, ou você está sendo este cristão escondido? O que São João Maria Vianney quer ensinar para nós é que se nós sermos audaciosos na fé, nós não estamos livres das dificuldades. Ele diz aqui que pelo contrário, ele mostra que significa que enfrentar esses desafios é permanecer firme na oração, é confiar inteiramente em Deus. Você viu que ele não se deixou cair pela dificuldade do estudo. Ele não deixou cair pela frieza espiritual da comunidade de Aça. Ele não deixou-se cair pelos ataques do demônio, do maligno. Ele não deixou-se cair. Ele não desistiu. Ele lutou até o fim. E hoje, agora, podemos olhar para a sua vida e olhar para a vida destes santos e aprender que a fé verdadeiramente exige a perseverança. Se queremos de fato sermos audaciosos em Cristo, precisamos vencer as nossas inseguranças, fortalecer a nossa vida espiritual e buscar a Deus com intensidade. São João Maria Vianney mudou a história de uma cidade e você pode mudar a sua história e a história da sua família. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja em missão pelo mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura as pontas aí. Abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, e o tanto que eu já chorei. Me
me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixes ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Olá, voltamos, queridos ouvintes, voltamos do nosso intervalo. Olha, até agora a gente observou que a gente está refletindo sobre a importância de nós sermos audaciosos na fé, não é isso? Nós vimos aí exemplo dos santos, que eles enfrentaram o desafio de como que eles permaneceram na fé em Cristo. Mas gostaria de fazer uma outra pergunta para a gente iniciar esse outro bloco. Como nós podemos aplicar essas audácias no nosso dia a dia? Como a gente podemos ser audaciosos no nosso dia a dia? Como podemos transformar a fé em ação? Muitas vezes nós olhamos aí, como falamos, né, os grandes santos, né, Santo Antônio de Pádua, São João Maria Vianney, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Pedro, São Paulo, os discípulos, e pensarmos que nunca conseguiremos ter uma fé tão forte como estes santos, não é isso? Mas a santidade não acontece de uma vez. Ela é construída pouco a pouco, com pequenas decisões diárias, com um coração disponível, uma vida entregue a Deus.
com a determinação, com audácia, com ousadia, que o primeiro passo que a gente tem que tomar de fato é chamado tomada de decisão. Esse é o primeiro passo que nós temos para viver essa audácia. É decidir de fato que queremos ser cristãos verdadeiramente. Eu quero ser católico comprometido. Não basta a gente sentir o desejo de querer ser melhor, aquele sentimento, eu vou ser melhor, eu vou ser... Não é isso. É preciso tomar uma decisão firme. Eu quero viver para Deus. Eu quero viver para o Espírito Santo. Eu quero viver para Cristo. Eu quero testemunhar a minha fé sem medo. Eu quero ser luz aonde esteja, onde eu esteja. Eu quero ser luz. Luz no meio da escuridão. Observa que, se olharmos quando nós falamos de Santa Teresinha do Menino Jesus, observa da seguinte forma. Olha, analisa. Olha como que ela foi também tão audaciosa. Nós falamos um pouco na frente, mas observa como ela nunca ter feito algo extraordinário. Não, ela não fez algo extraordinário. Observa. Mas ela viveu de uma forma extraordinária. Ela viveu sua fé dia a dia. Ela encontrou a santidade no ordinário, fazendo cada ação, cada pequena ação, um amor profundo. Assim também nós podemos ser audaciosos em Cristo, oferecendo a Deus cada detalhe da nossa vida. Ser audaciosos por Cristo começa com essa decisão interior. Antes de pensarmos em grandes atos, nós precisamos perguntar a nós: o que eu posso fazer hoje no meu cotidiano para viver a fé mais intensidade? Assim, comece o dia de hoje. Comece o dia oferecendo as suas ações a Deus. Ame a sua família. Ame e sirva a sua família. Ame no seu trabalho. Trabalhe com amor, com paciência, com generosidade. Faz pequenos sacrifícios por amor a Cristo. Faz pequenos sacrifícios por amor a Cristo. Transforme cada tarefa que você vai fazer em uma oração silenciosa. Depois de decidir viver com mais intensidade, nós também precisamos agir. Não precisamos ficar somente conosco, nós precisamos também agir. A fé, ela não pode ser algo isolado. Ela precisa ser vivenciada, precisa ser colocada em prática. Quem quer ser audacioso em Cristo, ele precisa se engajar, participar das atividades da igreja, participar ser vocacionado, participar da contribuição na evangelização, levar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, colocar em prática. E muitas das vezes pensamos que para servir a Deus precisamos esperar, nós sentimos preparados para servir a Deus. Mas na verdade é que Deus nos capacita. Deus capacita aqueles que se colocam à disposição dele para a missão. O importante é dar o primeiro passo. Talvez seja no ministério de música, na catequese, no grupo de jovens, no serviço aos pobres, mas é necessário, se envolva aí na sua paróquia, na sua comunidade, sirva uma pastoral aí na sua comunidade, nos movimentos da tua igreja, participe da Santa Missa, participa das missas solenidade, participa dos compromissos, esteja mais atento à necessidade da sua comunidade, dos pobres, daqueles que estão precisando. Ser audacioso em Cristo significa não ter vergonha de demonstrar a sua fé. Isso não quer dizer que impor a nossa crença. Não é isso. Mas sim vivê-la. Viver a sua crença. Viver de forma verdadeira. Viver sem medo. Viver que os outros vão pensar de você e testemunhar a sua fé.
e que pode dar em pequenos gestos o sinal da cruz antes da refeição, a palavra de esperança para alguém que está sofrendo, uma mensagem inspiradora para uma pessoa, para um amigo, para aqueles que estão enfermos. Fazer atitudes simples, fazer mais uma vez, fazer isso mostra para aquelas pessoas o rosto de Cristo. Compartilhe mensagens de fé, responda com sabedoria. E toda vez quando for perguntado sobre a tua igreja, responda com amor. Trate as pessoas com respeito, com amor, e trate as pessoas com respeito, com a presença de Deus. Lembra porque a gente fala assim, tratar as pessoas com respeito? Porque hoje nós estamos vivendo esse tempo que os valores cristãos estão sendo desafiados a todo momento. A audácia na fé também ela significa a gente defender a verdade sem medo, mas com amor e sabedoria. Muitos santos enfrentaram perseguições porque eles não acreditavam em silenciar diante da mentira. Eles não aceitavam a mentira, eles queriam falar a verdade. Mais uma vez fala, Santo Antônio ele pregou contra os erros daquela época. São João Maria Vianney, ele corrigiu os pecados de um povo, de uma cidade, porque não acreditava mais em Deus. Mas também nós somos chamados. Aí na sua casa, faça esse trabalho. Faça esse trabalho aí, nessas pequenas coisas. Ser audacioso por Cristo não significa que tudo será fácil, mas pelo contrário, uma caminhada nossa aqui como filho de Deus sempre será com um desafio. Não precisamos ter medo, mas nós precisamos ser perseverantes. Os santos, eles foram perseverantes. E quantas vezes que nós desanimamos, não é isso? Quantas vezes que nós fraquejamos? Quantas vezes que nós preferimos ficar calados quando enfrentamos um desafio? Mas é nas dificuldades que os santos mostraram de fato a audácia. E quantas vezes nós pensamos em desistir da missão que foi dada para nós? Quantas vezes nós pensamos em desistir de tudo que as pessoas pediram para nós fazermos? Porque nós sentimos vergonhados, sozinhos, desamparados. Isso faz muitas vezes desistir, mas a gente esquece que Deus nunca nos abandona. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está aqui conosco. Deus está presente conosco. Ele não sai. Ele está aqui. Ele mostra para nós. Ele nos faz porque Ele nos dá a perseverança. Ele nos dá a alegria. Ele nos dá a coragem de continuar mesmo quando tudo parece difícil. Observe da seguinte forma. Quando você se sentir desanimado, volte-se para Deus. Porque Ele vai fortalecer a sua fé. E no sacramento da Eucaristia, no sacramento da confissão, nós somos reestabilizados. Confie em Deus, até no controle, mesmo nos momentos mais difíceis. Confie em Deus que Ele está no controle da tua vida. Continue firme na sua missão de ser filho de Deus e de levar a palavra de Deus para todos. Voltamos já com mais um pouquinho do programa Igreja e Missão pelo Mundo, aqui pela nossa web rádio Amparo. Já voltamos, segura a ponta aí. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo e o que Ele me diz.
olha o que ele te diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixar todas as coisas só por mim, por mim, vem me seguir. Estreita assim, porém ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom servir. Aí quando você começa a seguir Jesus, você vai descobrindo uma realidade: que a vida não se torna fácil. Não é porque eu estou seguindo Jesus que agora tudo vai ficar mais fácil. Tem gente que acha que é assim: agora eu comecei a rezar, minha vida vai ficar mais fácil. Deixa eu te falar. Talvez a sua vida fique mais difícil. Sabe por quê? Porque o caminho de Jesus é a porta estreita. O caminho de Jesus é a cruz. Mas se você seguir Jesus, você vai ser feliz. Você pode sofrer muito nessa terra, mas a palavra de Deus diz que cada sofrimento que aqui você sofre, Ele vai reverter para você em peso de glória na eternidade. Por isso que essa música diz: no final de tudo você vai ser feliz. E o final de tudo, minha gente, é o céu. O final de tudo é a eternidade. Cuidado para não ficar buscando felicidade só nesta terra. A verdadeira felicidade que Deus tem para você é no céu. E seguir Jesus é já ser feliz nessa terra, e principalmente feliz para sempre no céu. Deus maravilhoso. Ele quer uma resposta de você. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada, e por isso Ele estende a mão. Você está entendendo isso? Todo dia Ele quer de você uma resposta. Ele está chamando você para segui-lo, e Ele não brinca com você, Ele não mente para você. O caminho é de cruz, o caminho é a porta estreita, vem me seguir. Ele quer uma resposta de você. E se você aceitar, a caminhada vai ser difícil, mas Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai lhe estender a mão. Ele quer uma resposta? Ele quer uma resposta todo dia. E essa resposta é todo dia, hein? De você, irmão. É difícil, como é difícil a caminhada, e por isso Ele estende a mão. Escute a voz de Jesus para você hoje. Vem me seguir, que eu
Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir. Estreita assim, porém ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom servir. Vai ser difícil? Vai. Mas um dia você vai entender que valeu a pena. Um dia você vai entender que valeu a pena. Um dia. Amém. Jesus, eu quero responder a Ti. Eu quero responder a Tua palavra. Eu quero responder a Tua palavra. Eu quero responder ao Teu chamado. Eu não quero negar, eu não quero negar. Eu não quero dizer não. Como a Virgem Maria, eis aqui o Teu servo. Faça-se em mim segundo a Tua palavra. Vem me seguir. Vem me seguir. Você ao fim, depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir. O caminho da porta estreita sim. Porém ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom ser. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Olá, meus queridos amados, voltamos do nosso intervalo. Que bênção, né? Que alegria foi este nosso programa de hoje. Nós refletimos muito, né? Muitas coisas que hoje nós refletimos, porque Deus, Ele sempre está olhando por nós. Deus sempre está olhando por nós. Deus sempre está olhando para que nós possamos de fato fazermos tudo aquilo na qual Ele nos confia. Mas antes de nós despedirmos, que agora nós estamos terminando este nosso programa, queremos reforçar cada um de vocês, de novo, falando um pouco sobre essa verdade. Quando nós damos um passo de fé, Deus age em nossa vida. E quando temos coragem de ser audaciosos por Cristo, Cristo realiza milagres em nossa vida. Isso é, milagre acontece aí na sua casa. Vidas são transformadas, almas são salvas. O reino de Deus se manifesta aí na sua casa, onde você se encontra. Talvez hoje você esteja aí nos ouvindo este programa e sentindo aí que Deus está te chamando para algo maior. Talvez Ele esteja te dizendo agora para você,
Filho, filha, chegou a hora de você sair do barco. Chegou a hora de você sair do comodismo. Chegou a hora de sair do seu habitat nacional, do jeito que você se encontra aí. Chegou a hora de você sair dessa situação na qual você está vivendo agora. Chegou a hora de confiar mais em Deus. Chegou a hora de confiar mais em mim e menos em você mesmo, menos no medo, menos nas coisas, menos na tempestade e acreditar mais em mim. Quando nós decidimos testemunhar de fato a nossa fé, nós vamos enfrentar desafios em nossas vidas. Mas Deus, Ele está dizendo agora para você, Ele nunca te deixará sozinho. Ele te dará a força, a sabedoria e o discernimento. Não temas, porque eu estou contigo. Não te tenha medo, porque eu sou a tua Deus. Não tenha medo, porque eu te fortalecerei. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha força. E mostra que vocês são fiéis. E assim, peço a vocês agora neste momento, feche seus olhos. Olhamos assim para que nós possamos rezar. Vamos pedir a Deus. Fale assim comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai amado. Eu me coloco diante de Ti agora, aos pés da Tua cruz. Reconheço a minha necessidade de Cristo. Muitas vezes o medo me paralisou. A dúvida enfraqueceu a minha fé. A insegurança me fez recuar diante da missão que o Senhor me confiou. Mas agora, Senhor Deus, Pai amado, eu clamo, dai-me coragem. Me faz ser audacioso em Cristo. Enche o meu coração de ousadia. Dá-me força necessária para testemunhar o Teu amor sem medo, para proclamar a Tua palavra verdade sem receio, para levar a luz aonde houver escuridão. Que nenhum medo, nenhuma rejeição, nenhuma insegurança seja maior do que a confiança que tenho em Ti. Liberta-me, Senhor, de toda vergonha, de toda covardia espiritual, de todo o espírito de acomodação. Enche-me, ó Pai, com o Teu Espírito Santo. Faz-nos guerreiros do Teu reino, soldados de Cristo. Senhor, toque agora, Pai amado, em cada um desses corações. Derrame a Tua cura sobre aqueles que estão feridos, a Tua paz sobre aqueles que estão angustiados, a Tua força sobre aqueles que estão fracos e enfermos. Liberta-os, ó Pai amado, do medo da rejeição. Liberta, Senhor Deus, o receio de serem não aceitos. Liberta, Senhor Deus, de toda dúvida que possa impedir a confiar plenamente em Ti, Senhor Deus. Que a partir de agora possa, Senhor Deus, cada um deles viver com coragem, determinação a missão na qual o Senhor vos confiou. Pai amado, nós te agradecemos por Tua graça. Obrigado, Senhor Deus, por sabermos que nunca estamos sozinhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos capacita para sermos instrumentos do Teu reino. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e te pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. E por intercessão de São João Maria Vianney, que Deus em vossas infinitas graças derramar bênçãos sobre cada um de vós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Até o próximo sábado. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.